Glória a Deus. Atos 2, do 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha como é a igreja primitiva. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha como é importante perseverar na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa comunhão era comunhão tanto de bens temporais como de bens espirituais. E na comunhão, olha, e no partir do pão e nas orações. Amém? Então veja como é importante vivermos essa comunhão. Então isso mostra que a igreja primitiva estava seguindo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Amém? De exercer esse espírito de partilha. Então veja, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E nós temos que entender que esse pão pode ser material, mas também pode ser espiritual, porque o próprio Senhor Jesus, na tentação do deserto, disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então esse pão pode ser pão material, mas também pode ser o pão espiritual. Que nós devemos partilhar a palavra de Deus. Amém? Porque assim, irmãos e irmãs, assim como nós necessitamos do pão material para fortalecer o nosso corpo, nós precisamos também do pão espiritual para fortalecer a nossa alma. Amém? Então veja, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja, muitas vezes, irmãos, pode ser difícil para a pessoa liberar o perdão para aquele que o machucou, para aquele que o feriu. Mas o Senhor Jesus nos ensinou a liberar o perdão. Ele mesmo diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, no versículo 14, olha, no mesmo capítulo de Mateus. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Olha como é importante perdoarmos. Nós fomos perdoados por Cristo, irmãos. E assim nós devemos liberar também o perdão. O que é que o Senhor Jesus nos ensinou? Se amardes uns aos outros, conhecerão que sois meus discípulos. Também a palavra do Senhor diz: aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Se você não ama seu irmão que vê, como você pode amar a Deus que não vê? Então precisamos entender isso. E quando refletimos na oração do Pai Nosso, nós tiramos dele sublimes ensinamentos para a nossa vida cristã. Amém? Veja como é belíssimo o Pai Nosso. Se nós formos refletir isso, viver o que diz o Pai Nosso, a nossa vida estará sempre plena de comunhão com Deus. Veja, aí diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.